Depois de uma viagem do narcoditador Nicolás Maduro à Rússia e depois o seu braço direito, Diosdado Cabello, que é o chefe do Cartel dos Soles, um dos maiores cartéis de drogas da Venezuela, para a Coreia do Norte, a gente está vendo desencadear manifestações no Chile, no Equador, instabilidade no Peru e dito acidente, com relação ao óleo no Nordeste do Brasil, de uma maneira que ninguém nunca viu na vida. Ninguém sabe de onde é que veio, nenhum navio está acusando que foi ele o responsável, um óleo que não flutua na superfície, que fica embaixo da água, de difícil de detecção. Pior ainda é a maneira que se faz para limpar esse óleo. E agora nós temos um vídeo do narcoditador Nicolás Maduro dizendo que os planos do Foro de São Paulo para a América Latina estão indo muito bem. Así que al Foro de Sao Paulo le puedo decir desde Venezuela, estamos cumpliendo el plan, Foro de Sao Paulo. El plan va como lo hicimos. Va perfecto el plan. Ustedes me entienden. Foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo. E por outro lado, se você olhar a situação da Argentina, a Argentina está numa calmaria, porque ao que parece, está tudo encaminhado para que Cristina Kirchner, que é membro do Foro de São Paulo, retorne ao poder na Argentina. Então eu quero aqui pedir apoio aos colegas que nós precisamos aprovar a CPI do Foro de São Paulo. E essa teia, essa rede que fica por trás dizendo que existe, na verdade, um protesto, a gente sabe que o que há de fato é uma rebelião e atos que levam o terror à sociedade. Ela se alimentava com dinheiro do BNDES. Se alimentava de dinheiro que ia para os mais médicos para Cuba, superfaturamentos de Abreu e Lima, metrô na Venezuela, hidrelétrica na Nicarágua. Então o Brasil durante muito tempo engordou o Foro de São Paulo. E agora eles estão colocando as garras deles de fora. Não fiquem surpresos se mais instabilidade vier aí. E eles vão usar qualquer tipo de argumento para tentar fazer essa instabilidade acontecer, porque o que eles menos são democratas. Eles fazem o diabo para retornar ao poder, como bem já disse Dilma Rousseff. O Ministério Público de São Paulo investiga o pagamento milionário da maior organização criminosa do país para advogados do Partido dos Trabalhadores e para uma ONG do Rio de Janeiro. Mensagens encontradas no celular de um integrante da quadrilha preso em agosto revelam que o dinheiro foi usado para tentar derrubar as restrições a visitas nos presídios federais. Os advogados entraram com ações no Supremo Tribunal Federal e na Organização dos Estados Americanos, a OEA. Esta mansão em Búzios, no litoral do Rio de Janeiro, era o esconderijo de luxo de Décio Gouveia Luiz, o Décio português, braço direito de Marcos Camacho, o Marcola, considerado o líder da facção criminosa. Segundo a polícia, Décio Português era o responsável pelas decisões da quadrilha nas ruas. Ele assumiu o posto depois que Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, foi assassinado no Ceará em fevereiro do ano passado. Décio foi preso no dia 15 de agosto. O Décio Português ele tinha uma função de pertencer a um núcleo que eles denominaram de setor de raio-x. E nesse setor eles têm uma visão de todas as engrenagens do PCC. O celular apreendido com Décio Português está sendo investigado pela polícia e pelo Ministério Público de São Paulo. No aparelho foram encontradas mensagens que indicam pagamentos feitos a advogados ligados ao PT e a uma ONG do Rio de Janeiro. O dinheiro teria sido usado para mover ações no STF e na OEA, a Organização dos Estados Americanos, com o objetivo de derrubar uma portaria do Ministério da Justiça que endureceu as regras nos presídios federais. A decisão restringe as visitas ao parlatório e por videoconferência, sempre supervisionadas. Uma mensagem encontrada no celular de Décio Português detalha que R$1 milhão foi pago para uma pessoa chamada Nicodemos entrar com ação na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Este documento mostra que, em maio, o advogado Carlos Nicodemos, do Rio de Janeiro, que já disputou eleição para deputado estadual pelo PT, ingressou com uma petição na OEA
contra a portaria do Ministério da Justiça. Outro trecho da mensagem encontrada no celular revela que R$1.500.000 teriam sido pagos a um advogado chamado Geraldo. Em 22 de abril de 2019, o advogado Geraldo Luiz Mascarenhas Prado e outros 2 colegas entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal, pedindo a anulação da medida por considerá-la inconstitucional. A ação foi movida pela ONG Instituto Anjos da Liberdade e pelo Partido dos Trabalhadores. No processo, há uma procuração da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, para o advogado Geraldo Prado atuar em nome do partido no processo. A mensagem encontrada no celular do braço direito de Marcola aponta ainda que o Instituto Anjos da Liberdade deveria receber R$700 mil. A forma de pagamento acertada com os advogados também chamou a atenção dos promotores. Entrada de R$500 mil para Carlos Nicodemos, outros R$500 mil para Geraldo Prado e o restante parcelado em 8 vezes, totalizando R$1.700.000. No fim da mensagem, uma observação dos criminosos. Os R$500 mil que faltam é do Nicodemos e condicionam o pagamento da segunda parte ao êxito na corte. O atual relator da ação no Supremo Tribunal Federal é o ministro Edson Fachin. Em maio, o Ministério Público Federal considerou improcedente o pedido da ONG e do PT. A ação no STF ainda não tem data para ser julgada. O Partido dos Trabalhadores afirmou que ajuizou, junto com o Instituto Anjos da Liberdade, uma ação contra a portaria 157 do Ministério da Justiça para proteger os direitos de familiares dos presos. O PT disse ainda que desconhece qualquer suposta relação dos advogados e do Instituto Anjos da Liberdade com organizações criminosas e repudia qualquer tentativa de associar o partido ao crime. O advogado Carlos Nicodemos disse que a mensagem encontrada no celular de Décio Português não tem procedência e que entrou com processo na Organização dos Estados Americanos contra a portaria do Ministério da Justiça em nome do Instituto Anjos da Liberdade. O advogado Geraldo Prado afirmou que foi pago pelo Instituto Anjos da Liberdade para ingressar com a ação no Supremo Tribunal Federal. Ele nega ter recebido dinheiro do crime organizado. A defesa do Instituto Anjos da Liberdade foi procurada e não respondeu ao nosso contato.